Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, nosso coração, nesse tempo que se chama hoje, mais um dia para a gente meditar nas Escrituras. Glória a Deus por esse dia. Oi, Vanilda, seja bem-vinda, minha sogra querida, Deus te abençoe grandemente. Hoje eu vou trazer um pouquinho, mas aqui estou eu, graças a Deus. Ivonete, Soraya, sejam todas bem-vindas, Deus abençoe a vida de cada uma, perdão pelo atraso. Deus sabe de tudo, né? Eu falhei hoje na administração do meu tempo. Vou melhorar, amém? Que a paz do nosso Senhor seja com cada um de vocês. E hoje nós estamos em 2 Crônicas, vamos meditar sobre 3 capítulos. Lembrando que na sexta-feira a gente tem uma live especial sobre o cuidado da alma. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as reformas no templo, a necessidade de fazer reformas. Você tem crédito. Glória a Deus por isso, Soraya. Glória a Deus que eu ainda tô em crédito, né? Dá pra passar o cartão aí, né? E usar um pouquinho dos créditos que estão sobrando. Deus é bom, gente. Minha cachorrinha tá aqui. Joy, vem cá. Gente, esse dia eu tava falando como que é profético. Porque Joy significa alegria. E o Senhor restaurou a nossa alegria, né? É profético isso, tá ótima, tá espoleta, peguei ela em cima da mesa esses dias, então voltou ao normal. Glória a Deus por isso. Gente, então vamos lá, vamos falar sobre a Bíblia. Hoje nós lemos o capítulo 22, 23 e 24. Tem uma parte nessa leitura que a gente não leu em Reis, em 2 Reis. Então eu creio que vai ser muito edificante para nós. É uma parte que me deixa muito assim indignada, que é sobre Joás, né, e a infidelidade dele com relação à família do sacerdote Joiada. Então nós vamos falar sobre isso. Deixa eu só confirmar que tudo que eu falei estava em 2 Reis mesmo, porque eu confundo. Chega essa hora, gente, a gente começa a confundir. Meu Deus do céu. É isso mesmo, 2 Reis 11. Então tá. Vamos lá, vamos falar sobre o Acasias, que era filho de Jeorão e, portanto, neto de um grande homem de Deus, que foi o Josafá. Como que nós podemos deixar um legado, tanto de vida quanto de morte, né, gente? Porque Deus propôs no coração que iria acabar com a dinastia de Acabe, né? Iria exterminar toda a família de Acabe. E porque o filho de Josafá de Judá tinha se casado com uma filha de Acabe, ele vai entrar nesse meio termo, né? Nesse meio termo não, perdão, ele vai entrar nessa categoria aí de família de Acabe, principalmente pelas escolhas dele. Então vamos entender, Josafá foi um ótimo rei, mas que deu o seu filho para casar com a filha de Acabe também. E isso foi um problema para a família de Josafá. A Bíblia diz que Jeorão, ele que era o filho de Josafá, ele foi um rei mau, que seguiu os exemplos da família de Acabe, né? Que era, no caso, sogro dele, né? E quando Jeorão morre, que a Bíblia diz que ele não fez falta nenhuma para ninguém a morte dele, ou seja, ele não deixou legado nenhum. Quando ele morre, o filho dele, então, se torna rei, que é o Acasias. Quem que é a mãe do Acasias? É a filha de Acabe, que o Jeorão casou com ela, a Thalia, que seguiu o exemplo da mãe dela, que é a Jezabel, uma mulher endemoniada que trouxe o baalismo para todo Israel, né? Ela influenciou todo o povo ali a servir ao deus Baal, que era o deus dela, né? Um deus com D minúsculo, não é o deus verdadeiro, mas é o deus ali que muitos estrangeiros serviam e adoravam, e ela trouxe isso para dentro de Israel, o povo do Senhor, o povo que o Deus verdadeiro escolheu para levar toda a boa nova, para levar salvação para toda a humanidade. É o povo de onde viria o libertador, o Messias, que iria resolver todo o problema que começou lá no jardim. Esse povo que deveria ser propriedade exclusiva do Senhor, que iria levar a mensagem para toda a terra, a promessa que Deus fez para Abraão, pois de ti serão benditas todas as famílias da terra, através de ti, ou seja, é de Israel que vai vir aquele que vai tornar benditos todos os estrangeiros. Mas agora esse povo abandona o Deus verdadeiro, Yahvé, e passa a seguir os deuses das nações.
como nós lemos lá que Davi escreveu, né? Os deuses das nações são apenas ídolos. O que é ídolo? É vaidade, é uma coisa vã, passageira. Os deuses das nações são apenas ídolos, mas Yahvé criou os céus. Eu sou apaixonada por olhar para o céu. Vocês sabem, eu acho que quem já viu mais vídeos aqui sabe que eu olho pro céu e eu fico olhando pro céu. Aqui dessa janela aqui da minha cozinha, dá pra ver o pôr do sol e aquele céu alaranjado. Eu fico muito triste quando eu percebo, opa, eu tô tão distraída que já tem alguns dias que eu não paro pra olhar pro céu. Gente, Deus criou o céu. E a gente olha pro céu. Esses dias eu fui numa roça, né? Porque na cidade não consegue ver tanta estrela, mas a gente foi numa roça e quando eu olhei pro céu eu falei, uau, Deus criou as estrelas, Deus criou o universo, Deus criou as galáxias, Ele criou seres gigantescos e Ele é o nosso Deus. Ele é tão grande, mas Ele também se permite caber nesse templo aqui que é o nosso corpo. Ele mora dentro de nós. Glória a Deus por isso, que privilégio! Que privilégio! Esse povo abandonou o Deus verdadeiro que criou os céus para servir um Deus falso, criado por mão de homens. Né? A Bíblia até fala em Jeremias, vocês vão lá, entrega para o artífice o barro, que molda um ídolo da cabeça dele lá, reveste de ouro e fala, esse é o nosso Deus, vamos pedir as coisas para ele. É um espírito de engano, uma coisa assim, tão terrível. É tão terrível esse espírito de engano, de achar que aquilo que foi criado por homens pode, de fato, ter uma divindade ali. Nós sabemos que não é assim. O nosso Deus é um Deus invisível, mas que enviou o seu Filho em corpo, de maneira espiritual, o Espírito Santo ali no ventre de Maria, que ele deu para Jesus, o Deus, o primogênito de Deus, que é Deus também, ele deu para ele um corpo. E aí Jesus entregou esse corpo e o sangue dele, porque para que nós pudéssemos, para que os seres humanos fossem salvos, precisaria de um sacrifício humano também, mas precisaria ser perfeito, ou seja, nenhum outro humano poderia pagar pelo nosso sacrifício, mas Jesus, porque tinha o corpo de homem, ele também foi o sacrifício perfeito para nos perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com o Pai. Amém? Então, voltando aqui no capítulo 22, nós vamos ver que esse povo abandonou o Deus verdadeiro para servir ao ídolo Baal. E foi isso que levou eles à ruína. Olha o capítulo 22, versículo 4. Deixa eu até escrever aqui, gente, para deixar salvo onde que a gente está lendo. Estamos em 2 Crônicas. A gente vai melhorando, né, gente? 2 Crônicas, do 22 ao 24, que é a leitura de hoje. Eu vou fixar esse comentário aqui. Deixa eu ver se eu dou conta. Achei que eu ia dar conta, não dei conta. Tá bom. Depois eu vou fazer outro teste. Tem como fixar comentário. Será que é só de outra pessoa? Deixa eu ver aqui. Não sei, gente. Depois eu vou aprender isso direito. Perdão, tô aprendendo ainda. Mas vamos lá. 2 Crônicas 22, versículo 4, fala assim, que o Acasias fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe. Depois da morte de seu pai, que era o Jeorão, eles se tornaram seus conselheiros. Eles quem? A casa de Acabe. E isso foi o que os levou à ruína. Por quê? Porque Deus falou com Jeú. Vocês lembram de Jeú? Fala melhor de Jeú lá em Reis. Deus falou com Jeú, você vai exterminar a família de Acabe. Quando Jeú vai atrás do... Deixa eu só lembrar aqui. Jorão, é porque o pai dele era Jeorão, mas o outro rei era Jorão. Calma, gente, a gente não tem que decorar tudo, tá tudo bem. A gente tá aqui para falar dos princípios bíblicos da palavra, né? Acasias se uniu a Jorão, que era o filho de Acabe. Quando Acasias se uniu a Jorão, eles saíram contra Azael, que era o rei da Síria, para lutar. O Jorão voltou ferido, foi para Jezreel, que era exatamente o lugar ali onde o Acabe tinha feito aquela perversidade com o Nabote. Né, que Deus não se agradou, fez uma coisa terrível ali, fugiu a palavra aqui agora, gente. Enfim, o que ele fez foi uma coisa muito errada, né? Com Nabote, tomou a vinha dele, a Jezabel falou lá, uma injustiça. A Jezabel falou para matar ele, inventou 2 testemunhas falsas lá e acabou matando ele e a família dele, só porque ele queria a vinha para ele, que Acabe queria a vinha para ele, tadinho. Eu sempre falo sobre isso, como Acabe era um
banana, um homem sem posicionamento, não era um sacerdote, e é esse espírito que ainda governa muitas famílias hoje. A mulher decide, a mulher toma conta, a mulher muitas vezes é perversa, ela é a líder, ela tem seus ídolos, que não é o Senhor, e ela domina sobre a casa dela. Esse espírito jezabélico que quer governar as famílias. O homem não tem voz ativa, o homem não sabe de nada, ele não quer nada, ele só quer a vida dele em paz. E ele não toma decisões, ele não se posiciona, ele não dá para a família direção espiritual, ele não que a Bíblia diz, a Bíblia não, desculpa. A gente entende que o pai é aquele que dá destino para a família. Então, se o homem não se posiciona, se uma mulher precisa tomar a frente para ser a governante do lar, nós já vemos que as coisas espirituais, elas estão desestabilizadas, estão desequilibradas. E com isso sempre vai ter problemas. E aí a Bíblia diz que o Jorão, que era o filho de Acabe, é ferido, vai para Jezreel, exatamente onde aquela injustiça com Nabote aconteceu, e o Acasias foi atrás. Vou visitar o meu amigo rei que foi ferido nessa batalha. Quando ele foi atrás dele, o que aconteceu? Foi quando Deus mandou Jeú ir lá para aplicar a justiça dele contra a casa de Acabe. Quando o Jeú chega lá, ele mata Jorão, nós sabemos, e ele também vai matar o Acasias, que era o neto de Josafá. Embora o pai dele não foi bom, embora, né, a avó dele e seja a avó dele seja que a mãe é Atalia, então a avó era Jezabel, né? Os avós dele fossem maus, mas ele teve um avô do outro lado, que era Josafá. E por causa de Josafá, olha que lindo isso, gente. A Bíblia diz que trouxeram a Jeú, porque ele se escondeu a Acasias, encontraram ele escondido lá em Samaria, trouxeram ele para Jeú e o mataram. Acasias recebeu um sepultamento digno. Por quê? Porque ele era neto de Josafá. Olha como que Deus honra, gente. Só porque Acasias era neto de Josafá, eles não deixaram ele lá à deriva. O povo de Israel, gente, eles têm como eles creem, né, assim como nós também, que nós vamos ressuscitar. O povo de Israel sempre teve uma cultura muito forte com o sepultamento. Então o corpo, né, falar com um israelita assim sobre cremar um corpo é inaceitável. Eles têm toda essa cultura. Olha, eu quero que o meu corpo esteja guardado e que ele seja colocado num lugar de honra. O sepultamento para o israelita é uma coisa assim sagrada. A gente vai ver que quando Deus queria desonrar alguém, essa pessoa não era sepultada nos túmulos, por exemplo, dos reis. Nós lemos muito sobre isso. Ele foi sepultado em Judá, teve um sepultamento digno, né? Não nos túmulos dos reis. Ou quando, por exemplo, Abraão comprou o campo de Macpela, aí Sara foi enterrada lá, Abraão foi enterrado lá, os patriotas foram enterrados lá, só que aí Raquel não foi enterrada lá em Macpela. Por quê? Porque Raquel acabou morrendo no meio do caminho. Tô falando certo? Isso, que era Raquel e Lia, né, as esposas de Jacó. Raquel tinha um ídolo que acabou levando consigo, morreu no parto de Benjamim, irmão de José, e ela não foi enterrada lá junto com os patriotas. Então, pro povo de Israel, aonde eles eram enterrados, importava muito. Então, quando o rei morreu, a Bíblia diz que ele recebeu um sepultamento digno porque era neto de Josafá. Olha como que Deus honra aqueles que o honram, gente. Era neto de Josafá, embora ele fosse neto também de Acabe. Eu tô falando errado que ele era neto de Acabe? Bate uma confusão aqui, gente. Amor, eu tô falando errado que o Acasias era neto de Acabe? Se a mãe dele era Atalia, e a Atalia era filha de Acabe, não era? Com Jezabel? Tá certo, né? Confirma aí pra mim que o Acasias era neto de Acabe. Porque a cabeça da gente nessa hora, a gente dá um bug assim, que agora misturou um monte de rei, dinastias, norte e sul, vocês me perdoam, tá? Ele era filho de Jeorão, rei de Judá, e de Atalia, filha de Acabe. Mesmo.
Então ele era neto de Acabe, tá certo, não tô falando errado. Deixa eu cumprimentar quem entrou aqui. A Ju acabou de entrar, seja bem-vinda, Ju. A Jéssica também, as irmãs aqui na live, gente, que prazer meu receber vocês aqui, viu? E a irmã Nilde também, sejam todas bem-vindas. É uma honra ter vocês aqui pra gente poder comentar das escrituras, da leitura de hoje, né, do Pão Diário. Glória a Deus por isso, viu? Então, gente, eu tô contando aqui de um homem que era tanto neto de um rei perverso, mas neto também de um rei que serviu a Deus. Como ele não seguiu os passos do avô, que era Josafá, e seguiu os passos de Acabe, ele acabou morrendo. Mas ele ainda recebeu um sepultamento digno por causa de seu avô, que serviu a Deus de todo o coração. Oi, Ju, que bom ter você aqui conosco, viu? Deus abençoe, querida. Então, o que acontece? Gente, como que uma família, se não houver uma quebra de maldição, se não houver alguém que se posicione para fazer a diferença, como que uma família vai passando de geração para geração, a idolatria, a maldade, a maldição mesmo vai passando, a não ser que Jesus entre na vida de alguém que vai se posicionar e falar que não, a partir de agora nós vamos servir ao Senhor. Alguém que se posiciona. A Bíblia diz que o rei Asa, né? O rei Asa, ele tinha uma... Ele destituiu a rainha mãe, né? Deixa eu tentar lembrar aqui o nome da rainha mãe. Era Maaca. Ele destituiu a avó dele de rainha mãe, do cargo de rainha mãe, porque ela era uma idólatra, porque ela era perversa. Ele depôs a sua avó da posição de rainha mãe, porque ela tinha feito um poste obsceno para Azerá. Então, às vezes, somos nós quem Deus escolheu para falar, ó, a partir de agora, meu avô fez isso, meu bisavô fez isso, meu tataravô fez isso, mas a partir de agora nós vamos começar uma nova sucessão de pessoas, de gerações que vão servir ao Senhor de todo o coração. Porque como que uma pessoa não posicionada, que escuta os conselhos errados, vai cíclico, vai vivendo tudo de novo, vai trazendo morte, maldição e infidelidade ao Senhor. E se não for fiel a Deus, não tem como ser próspero, né? Nós vamos ver o próprio filho do Joiada falando isso. Mas vamos voltar aqui. O que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque a Atalia, que era filha da Jezabel com o Acabe, quando ela soube que tinha matado o filho dela, ela começou a matar todo o resto da família dela. Ela matou os netos, gente. Ela matou todos que poderiam ser levantados como rei, para que ela pudesse ser a rainha. Eu já falei sobre isso em outras lives, né? Desse espírito de Jezabel que quer governar acima de tudo e de todos, e que ama estar em primeiro lugar, e que não é submissa, e que não honra a Deus. A submissão, gente, faz parte do cristão, porque a primeira coisa que acontece quando nós levantamos a mão, e o que nós fazemos? Nós nos rendemos a Cristo e à soberania de Cristo. Então não tem como ser cristão sem ser manso e humilde como Jesus é. Não tem como dizer que uma pessoa é verdadeiramente cristã se ela não consegue aceitar regras. Se ela não consegue... Porque se eu não consigo abaixar minha cabeça para fazer a vontade de um superior, como que eu vou servir a Deus? Se eu não consigo servir a pessoa que está acima de mim e que eu vejo, como que eu vou conseguir me render a quem eu não vejo? A um Deus invisível, que nos pede para fazer coisas que a gente não queria fazer muitas das vezes, mas que a gente sabe que é melhor porque é um Deus de amor. O cristianismo é sobre pessoas mansas e humildes como Jesus. Se nós somos discípulos, a gente faz o que o nosso discipulador faz, né? Pessoas que se rendem. Então esse espírito de Jezabel que quer governar acima de tudo e de todos, é um espírito de orgulho. É um espírito que passa a liderança que foi entregue para ele ou para ela. E aí, essa mulher, a Thalia, ela foi uma mulher terrível e perversa. Ela matou toda a família que pudesse ser levantada como rei para se tornar liderança em Israel. Só que sobrou um bebezinho, que nas minhas contas tinha 1 ano, porque a Bíblia diz que ele era pequeno ainda quando a tia dele, Jeoseba, pegou ele e escondeu para que a Thalia, sua avó, não o matasse. Olha que perversidade. Então a tia dele, Jeoseba, porque ela era meia-irmã de Joás, né? Peraí, Joás é o menininho. Ela era meia-irmã de... Peraí, gente. Jeoseba, filha do rei Jeorão,
pegou o Joás. Então, se ela era filha do rei Jeorão, falhou aqui. Filha do rei Jeorão. Ela era tia dele, isso, ela era tia do Joás. Se eu estiver falando errado, vocês me ajudam, gente, porque esse negócio de parentesco aí eu fico confusa, tá? O que ela fez? Ela pegou o Joás e escondeu durante 6 anos. E a Bíblia diz que ele tinha 7 anos, lá em 1 Crônicas 24, que ele tinha 7 anos quando começou a reinar. Então, ela pegou o Joás com 1 aninho de idade. Joás tinha 1 aninho, ele era ainda bem pequenininho. Joséba pegou, levou para o templo e escondeu lá. E nesses 6 anos, a Thalia não foi no templo. Porque senão ela teria encontrado ele. Não é verdade? Ou se ela foi, ela ficou só nos lugares ali de adoração que eles acabaram, né, levando a adoração a Baal e trazendo muita... Nossa, gente, hoje as palavras tá tudo fugindo. Misericórdia. Quando uma coisa é santa e aí você leva profanando, eles estavam profanando o templo do Senhor com o baalismo, né? Levando a adoração a Baal para dentro do templo. É muito sério o que estava acontecendo ali no reinado de Atalia, né? Atalia reinou 6 anos, até que eu acho muito bonito, gente, que a Bíblia diz assim: no 7º ano do reino de Atalia, o sacerdote Joiada decidiu agir. Ele criou coragem para fazer aquilo que ele iria fazer. Nessa versão fala isso, decidiu agir, criou coragem e fez um acordo com os comandantes e levou os levitas para Jerusalém para poder tornar Joás o rei. Sabe, gente, no meio de tanta perversidade, no meio de tanta idolatria, no meio de tanta coisa errada, alguém precisa agir. Alguém tem que criar coragem. E somos nós que Deus está levantando nesse tempo. Pessoas que vão destituir a adoração a Baal, que vão sair chutando aí, e eu digo espiritualmente, as estátuas que foram levantadas a ídolos. Às vezes a gente fala assim, as pessoas podem pensar que a idolatria é apenas adoração a estátuas. Mas, gente, idolatria muitas vezes entra dentro da própria igreja, do cristianismo, que vai mesclando com outras práticas e com amores que não são o Senhor. O amor ao dinheiro, principalmente, que a Bíblia diz que é o princípio de todos os males. Jesus deu o nome de Mamon. Ele chamou o dinheiro de Deus, porque muitas pessoas vão levantar essa idolatria ao dinheiro. E nós somos aqueles que vamos chegar destituindo os ídolos dessa geração. Nós somos aqueles que, como Joiada, Deus está mandando, é hora de agir. Que às vezes a gente está no campo neutro, né? A gente acha que está no campo neutro, mas espiritualmente não existe campo neutro. Ou você é, ou você não é. Ou você está, ou você não está. Se você está em cima do muro, você já não está com Deus. Nós temos que nos posicionar como Joiada fez, gente. Joiada se levantou, chamou todo mundo e falou: agora nós vamos pôr a coroa na cabeça de Joás. Joás só tinha 7 anos. Mas a Bíblia diz que Joiada aconselhava ele, mentoreava ele. Como é importante nós termos, gente, mentores espirituais, pessoas de Deus, que a gente vê o Espírito Santo neles, que a gente se referencia, que a gente busca conselho. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. E nós precisamos de mentores. É muito triste que a Bíblia diz que quando Joiada morreu, o sacerdote Joiada, que fez tudo que Joás, né, levantou, protegeu Joás, levantou Joás, colocou a coroa na cabeça dele, mentoreou ele durante tantos anos, mas assim que o Joiada morreu, assim que o mentor espiritual dele morreu, ele se curvou diante de outros conselheiros e abandonou o templo do Senhor. Isso está no 24:17. Que triste. Isso me lembra que é importante para nós termos pessoas para nos mentorear. Acima de tudo, o Espírito Santo. Ele é o maior mentor, ele é o maior professor, ele guia nossas decisões. Ele deve ser aquele que nos direciona, que nos dá um norte, né? Qual é o nosso norte? Quem nos norteia? Nosso maior conselheiro é o Espírito Santo. Se a gente deixar o Espírito Santo, nós vamos fazer que nem o Joás, nós vamos esquecer de tudo que Deus fez e nós vamos perecer. Deixa eu só ver aqui, minha vizinha tá aqui, gente? Oi, Alessandra! Depois eu vou te entregar sua vasilhinha, viu, amada? Deus abençoe, que bom ter você aqui conosco também, viu? Depois eu vou levar sua vasilhinha pra você.
tá? Eu não roubo vasilhinhas. Inclusive, Ivonete, as suas Tupperwares também estão aqui em casa. Sábado eu vou levar, viu? Estão guardadinhas. Lavei, guardei, nunca mais devolvi, mas eu vou devolver, tá? Que a gente não pode ficar com o que não é nosso. Isso é roubo. Ai, mas vamos lá então, gente. Então, o que acontece? Quando o Joiada colocou a coroa na cabeça do Joás, com todo aquele, né? Preparou todo aquele ensejo ali para que acontecesse a coroação do Joás, a Thalia foi no templo e começou a gritar: traição, traição. Mas ela e todos que a apoiaram foram mortos, né? Pelos soldados que estavam ali apoiando o quê? A dinastia de Davi. Por quê, gente? Joiada falou: gente, não se esqueçam que Deus prometeu um descendente de Davi que seria o nosso rei. 23:3. 2 Crônicas 23:3. O que Deus falou? Sempre vai ter um filho teu governando, Davi. Então, quando a Thalia levantou, ela estava o quê? Ela estava, simbolizando ali, representando a família de Acabe. Então, o Joiada se levanta, né? E vai falar: não, nós vamos fazer e cumprir a promessa de Deus na terra, que é um filho de Davi deve ser rei. O único que tinha sobrado tinha só 7 anos, gente, só 7 anos. Mas Joiada o mentoreou. Conforme o tempo foi passando, uma coisa que ele fez foi restaurar o templo. Ele começou um projeto de reforma, né? E aí eu já falei sobre isso antes, quando a gente leu isso em 2 Reis, mas é muito importante nós entendermos, gente, que nós sempre temos que passar por reformas. O templo precisa de reforma. Nós somos o templo, né? Então nós precisamos buscar sempre reformar. Como assim reformar? Passar por períodos onde a gente busca mais intensamente a Deus, onde a gente pergunta para Deus: sonda o meu coração, será que eu deixei entrar alguma impureza? Será que tem algum sentimento aqui que tem que tirar e que eu tô deixando ele ali? Será que tem alguma mágoa, alguma angústia? Será que tem alguma frustração de expectativa humana que foi colocada naquilo que é terreno e que tô frustrada, tô chateada? Nós temos que passar por reparos. E esse reparo vai vir com o tempo, em oração, com jejum. Eu estava lendo hoje sobre jejum no livro Cuidado do Corpo. É muito interessante porque fala que quando nós entramos em jejum, o nosso corpo começa a rejuvenescer e a passar por reparos. Por quê? Ontem eu até estava vendo um documentário falando sobre isso. Que o nosso intestino, ele gasta um fluxo sanguíneo ali, ele gasta uma energia que a gente nem imagina. Nosso sistema digestório gasta muita energia. Então, quando a gente passa por um jejum, o nosso corpo tem energia suficiente para fazer os reparos. Reparos de quê? De saúde, até de cognição. Pasmem que em jejum existe um processo que chama... não vou falar bonito não. Melhor não falar. Se a gente não sabe, melhor não falar, né? Mas que é de criação de neurônio. Neurogênese, eu acho. Então, de criação de neurônios. Quando a gente faz jejum, a gente consegue melhorar até a nossa capacidade cognitiva. É claro que no início a gente fica com dor de cabeça, porque a gente tem tanta toxina para liberar. Se a gente comer só coisa boa, né? Mas nós sabemos que temos muita coisa ainda para melhorar. Então vem aquele mal-estar, vem aquela irritação, mas depois que o nosso corpo se acostuma, ele pede, gente, é incrível como que o nosso corpo pede um tempo de reparo. O templo precisa de reparo, o templo físico. A alma também precisa de reparo. Quantos sentimentos que a gente vai guardando? Não, eu já esqueci. Só que tá aqui, ó. Não, eu já perdoei. Não tem nada. E às vezes a gente precisa desse tempo de oração, de entrega ao Senhor, tempo na presença, para que Ele também faça os reparos na alma e no espírito. Amém? Uma coisa que eu acho interessante é que ele foi reunindo o valor, né, como se ele fosse recolhendo impostos para que houvesse esses reparos lá no templo. E aí eles contrataram pedreiros. Lembra que Jesus é a pedra angular sobre a qual nós fomos edificados. Então o nosso fundamento é Jesus. Por isso que eu falo que se a gente quer passar por reparos, a gente precisa de Jesus. Voltar-se à presença dele. Voltar-se àqueles dias do primeiro amor. Isso foi uma coisa que Deus falou comigo nessas últimas semanas e que eu tenho empregado tempo e recurso com isso. Que é voltar aos dias do primeiro amor. Porque a Bíblia diz: arrepende-te. Ou seja, só de sair do primeiro amor já é pecado. Já estamos pecando.
Nós precisamos voltar para os dias do primeiro amor. Jesus é o pedreiro e ele também é o carpinteiro. Lá no capítulo 24, versículo 12, fala que eles contrataram pedreiros, carpinteiros e artífices. E aí a gente vai entender que a pedra é o fundamento, né? E carpintaria nos lembra a madeira. A madeira é aquilo que vai ser edificado ali, né? Todo o templo era de madeira revestida de ouro. E os artífices iam fazer o quê? A decoração. Então Deus, ele cuida de tudo. Ele cuida do fundamento, ele cuida da estrutura, ele cuida dos adornos. Nossa estrutura é toda dele. E eu tô falando isso aqui e o Espírito Santo tá me entregando isso agora. Glória a Deus por isso. Mas a gente precisa entender que só depois que os reparos mais importantes foram concluídos que eles vieram com aquilo que sobrou para decoração, adorno, utensílios. Então a gente tem que focar. Às vezes nós focamos naquilo que é exterior. Nós focamos tanto naquilo que é exterior. Nós focamos naquilo que é visível, que o outro vai ver. Mas o Senhor, ele começa trabalhando aqui, ó, no nosso coração. Né? A gente fala muito isso. Às vezes as pessoas vão à igreja e elas já querem servir. Eu quero ministrar na vida de outras pessoas. E a gente fala, você precisa de reparos primeiro. Sua casa precisa de reparos. Depois que o reparo principal foi realizado, Jesus Cristo é o fundamento, agora você tem algo para ministrar, você tem estrutura. E aí sim você vai trabalhar com os adornos, com aquilo que é visível para as outras pessoas. Mas antes de estar aqui, por exemplo, fazendo a live e falando da palavra de Deus, foram anos aprendendo do Senhor, trabalhando meu coração, para que eu ainda tenho um longo caminho pela frente. Mas assim, não é do nada, comecei a ler a Bíblia, agora eu vou compartilhar e vou ensinar, vou falar daquilo que o Espírito Santo tem falado comigo. Muitas coisas que eu falo foram em muitos anos atrás que Deus falou no meu coração e me ensinou. E é por causa, é necessário isso, gente, o processo é necessário, senão a gente não resiste. A gente não resiste, né? Vem qualquer vento e se não tiver fundamento, esse vento nos derruba, né? Jesus é o fundamento da nossa casa, é a pedra sobre a qual a nossa casa foi construída. Lembrando que quando Jesus fala sobre a casa construída na rocha e na areia, ele fala de pessoas que ouvem a palavra e a praticam. Ou seja, não é só sobre ouvir a live, é sobre praticar os princípios sobre o qual nós falamos aqui, discutimos na live da palavra de Deus, né? E aqueles que eu não discuto também, aqueles que estão mais escondidos. O homem que tem uma casa firmada na rocha é aquele. Quando eu falo homem, é por causa das traduções, mas eu quero dizer o ser humano, né? Homem e mulher. O homem que constrói a casa sobre a rocha é aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica, né? E aí, eu achei muito interessante que fala que os homens encarregados da reforma trabalhavam com dedicação e a obra foi progredindo. Vou até mostrar pra vocês. Vocês sabem que eu sou visual, né? A obra foi... Que isso? Aqui. Progredindo. Por que eu quero mostrar essa palavra, gente? Porque é gradativo. É gradativo. O processo de Deus na nossa vida é gradativo. A gente vai progredindo. O que a gente não pode é regredir. Quem pôs a mão no arado não pode olhar para trás. E a Bíblia também diz em Hebreus, nós não somos dos que retrocedem. A Lorena de hoje tem que ser bem melhor do que a de ontem. Não sou perfeita, mas eu sou uma versão melhor. Eu preciso ser. Porque a obra de santificação de Cristo em nossa vida, por meio do Espírito Santo, ela é progressiva. Ela vai aumentando. Ela deve aumentar no decorrer dos anos, nunca regredir. Se tá regredindo, a gente tem que parar. É hora de parar e sacrificar. O que tá errado? Preciso voltar. Preciso tirar alguma coisa, preciso gastar tempo com o Senhor. Voltar aos dias do primeiro amor, entregar o meu coração totalmente a Ele. Amém? Eu olhando as horas. E aí, para terminar, essa grande injustiça, que essa leitura me entristece muito. Sempre quando eu leio sobre o Joiada e sobre o filho dele, isso me entristece muito. Porque o que acontece? Enquanto o sacerdote Joiada viveu, os holocaustos eram oferecidos no templo, ele mentoreou Joás, as coisas estavam dando certo. Quando Joiada morreu, os líderes de Judá vieram ao rei Joás, se curvaram diante dele e ele ouviu seus conselhos. Qual conselhos? Dos líderes de Judá, que fizeram Joás abandonarem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e eles passaram a adorar outros ídolos.
Por causa disso, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. E a Bíblia diz que ainda assim, olha esse versículo, gente, 2 Crônicas 24, 19. Ainda assim, o Senhor enviou os profetas para trazê-los de volta para ele. Gente, nunca vai vir uma disciplina na nossa vida. Nunca vai vir sobre nós algo, um castigo da parte de Deus, que ele não tenha muitas vezes nos chamado a atenção antes. Que ele não tenha muitas vezes tentado nos aproximar dele, nos atraído à presença dele. Quantas vezes ele usa pessoas, situações para chamar nossa atenção, para nos ensinar, para a gente voltar. No caso de Joás, a Bíblia está dizendo que Deus enviou os profetas. Joás, você está em pecado. Joás, volta aos dias lá do primeiro amor. Joás, vai vir destruição. Joás. Mas mesmo assim, o povo não quis ouvir. Então o Espírito de Deus veio um dia sobre Zacarias, que era filho do Joiada. Aquele que cuidou do Joás, que colocou a coroa na cabeça dele, que mentoreou, que foi ali o braço direito dele, que o ensinou um caminho de prosperidade na adoração a Yahvé. O filho desse homem se pôs em pé e disse: isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor e com isso deixam de prosperar? Olha isso, gente, porque a desobediência traz. Visto que abandonaram o Senhor, agora ele os abandonou. Eles pegaram o Zacarias, gente, e ele foi morto por apedrejamento no pátio do Senhor. Até me lembrei daquele texto que fala, Jesus falou assim, olha, se alegrem quando te injuriarem, te caluniarem, porque assim também foi feito com os profetas. Zacarias entra num desses. Os profetas de Deus passaram por imensas provações, por falarem a verdade. É lindo, né? Eu tô aqui agora falando para pessoas de Deus que falam, é isso, Lorena, concordo. Mas quantas vezes nós vamos falar coisas que pessoas vão nos apedrejar? Quantas vezes nós vamos falar coisas em outros ambientes que vão dizer, olha, o que você tá falando aí, a gente não aceita, isso aí que você tá falando, você tá sendo, como é que eles falam, gente? Não é radical. Você tá sendo... Tô falando que hoje as palavras tá tudo fugindo, gente. Enfim, vamos falar radical. Você tá sendo radical, você não tá aceitando as minorias, você que não tá aceitando, você tá sendo tal. E a gente vai ter que falar mesmo assim. Mesmo assim. Se nós servimos a Deus, nós servimos a Deus. E na hora certa, né, a gente fala. A gente não sai brigando com as pessoas na rua, não. Porque a gente tem que ter sabedoria também. Mas muitas das vezes o Senhor vai nos entregar a palavra. E aí a gente vai ter que falar. Né, como os discípulos que foram ali diante dos sacerdotes, do sinédrio, e eles foram, depois que Jesus, né, voltou ali para o Pai, foi assunto aos céus, eles foram diante ali dos sacerdotes, e o que aconteceu? Eles foram açoitados por causa disso, mas não deixaram de falar. Pedro vai falar, não é melhor obedecer a Deus que aos homens? Meu Deus. Então aquele homem foi morto ali. E aí ele falou só uma coisa antes de morrer, que o Senhor veja o que estão fazendo e vingue a minha morte. De fato, o exército sírio vai marchar contra Joás. E aí, olha que interessante esse versículo 24 do 24. Fala que o exército sírio era um exército pequeno, em comparação com o exército de Judá. Olha como que mudou. Quando os homens de Deus estão com Deus, o exército deles é pequeno e o exército inimigo é grande, mas Deus dava a vitória. Agora o povo de Deus estava em desobediência, eles tinham muitos recursos. E eles perderam para quem tinha um pequeno recurso. Porque o que nos dá a vitória não é a nossa capacidade. O que nos dá a vitória é a nossa obediência. Fanático, isso, Vanildo, tá muito fanático. Não, você que não tá aceitando as minorias, vocês são extremos demais. Exatamente, é isso que as pessoas falam. Um testemunho que eu quero contar para vocês, que a Lúcia, né, que é da loja Encanto Modas, me chamou para poder fazer o provador para ela. Eu falei, gente, por que ela tá me chamando? Porque eu tenho pouquíssimo para oferecer. Meu Instagram não tem tanto alcance, tem blogueiras na cidade que tem milhares de seguidores. Eu sei quem eu sou e o que Deus me chamou para fazer. Não fico triste com a quantidade de pessoas que Deus me deu, porque para mim 6 pessoas aqui, gente, é uma vitória pra gente falar de Jesus. Meu Deus! Eu fico muito feliz. Então eu falei, por que ela me chamou para fazer provador? Ou se eu
não entendo praticamente nada de moda, minhas roupas são praticamente todas ganhadas, porque eu vivo na dependência do Senhor, eu já falei isso aqui. Eu não sou um modelo mesmo para esse tipo de trabalho. E como era de uma loja cristã, de uma cultura que eu tenho tentado desenvolver, de pessoas que se vestem de maneira adequada, comportada, não vulgar, eu falei, eu vou aceitar o desafio, mas assim, sem entender por que ela me chamou. E comecei a orar. Falei, Senhor, eu sei que tem dedo teu nisso, porque de mim não é. Da minha capacidade, do meu alcance, não é. É dedo de Deus isso. E aí eu comecei a orar, Senhor, que seja abençoado, então, que seja próspero, que o Senhor possa honrar a loja por ter me dado essa oportunidade, né, de falar dela e de mesclar isso com a palavra do Senhor. E aí hoje eu fui lá nela, ela falou, Lorena, depois que você fez o provador, vendi tanta coisa, limpou aqui os vestidos, as pessoas estão procurando. Eu falei, gente, e eu falo de coração, com muita humildade, porque eu sei que tem pessoas que têm muito mais alcance, e glória a Deus pela vida delas, que elas foram chamadas para isso. Mas eu vi a mão de Deus, gente. Então, a nossa vitória, a nossa prosperidade, ela não está baseada nos nossos recursos, no nosso alcance, no nosso talento, na nossa capacidade de oratória, de entendimento, de inteligência. Tudo isso é nada diante de quem Deus é. Que é isso? A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, né? A Bíblia diz que o Senhor, meu Deus, ele escolhe as coisas loucas para confundir as sãs. Então, o que vale, o que importa é a nossa obediência. O que importa não é aquilo que nós temos, porque nada na verdade é nosso, tudo é de Deus. O que importa é se nós estamos andando de acordo com aquilo que Deus nos chamou para viver e fazer. A Bíblia diz que o exército de Judá era muito maior do que os dos sírios. E embora eles tivessem atacado com um exército muito pequeno, Deus os entregou nas mãos do exército inimigo. Que bênção, glória a Deus, você tem o alcance do Senhor. É isso, Ju. Ai, Senhor, como é bom te servir. Deus, ele confunde, gente, as coisas dessa terra. Ele é o nosso melhor alcance. Deus, ele confunde as estatísticas humanas, ele confunde as expectativas humanas, ele confunde. Ai, como é bom servir esse Deus, gente. Como é bom, vale a pena, vale a pena, vale a pena. E aí, os oficiais do Joás acabam conspirando contra ele justamente por causa do assassinato do Zacarias, lá do filho do Joiada. E assim, os assassinos, fala aqui quais foram os assassinos, e fala que o filho dele vai reinar, né, que é o Amazias. Ele foi sepultado, os assassinos foram esse, o relato de Joás e muita profecia. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar. Isso mesmo. Deixa eu só achar o Amazias aqui, gente. Na virada, invadiram. Acho que não fala sobre ele. O mataram em sua cama. Olha só que traição. Justamente por causa disso, né? Porque ele tinha assassinado o Zacarias. Desculpa, tá aqui na última frase, na minha cara. Seu filho Amazias foi o seu sucessor. E aí amanhã nós vamos meditar sobre o 25, 26, 27. E daqui a pouco a gente vai terminar a leitura de 2 Crônicas, né? E depois a gente vai começar Esdras. Ai, o livro de Esdras é muito bom, gente. Tem muito ensinamento. Meu Deus, tem muito ensinamento. Esdras, Neemias, Esther. Tem muita coisa boa vindo. Tô animada. Tô muito animada. Não deixem de ler a Bíblia, de meditar nela todos os dias. Vocês podem até deixar de ver a live, mas não deixem de ler, gente. Não deixem de ler. Porque essa palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Então é isso. É tudo que eu queria falar hoje, que eu senti no coração de comentar. Não se esqueçam que não importa o tamanho do nosso exército, o que importa é o tamanho do nosso Deus. E isso vai depender, né? A vitória ou a derrota, a prosperidade ou a ruína vai depender do nosso posicionamento de obediência ou não. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Eu quero honrar quem ficou até o final. Minha mãe falou para eu falar de Dona Leni. Dona Leni, obrigada por assistir todos os dias. Minha mãe falou, gente, que ela chegar no trabalho, Dona Leni fala, coloca tua filha aí que eu quero ver. E é uma honra para mim que a senhora assista todos os vídeos, viu, Dona Leni? Eu oro muito para a senhora e para que a senhora possa ser aí a pioneira na sua casa, trazendo Jesus para o coração de todos, filhos, netos, bisnetos, e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, viu? Deus abençoe.
Deixa eu honrar quem ficou até o final. Alessandra, Ale, Deus abençoe, amado. Que bom ter você aqui. A Soraya, a Ju ficou até o final. A Jéssica também, essas irmãs abençoadas. Minha sogra querida Vanilda, que eu vou dar um bom abraço, um belo abraço no domingo. E a Nilde também, nossa querida, amada irmã, que serve ao Senhor conosco ali na congregação. E é uma bênção ter você e sua família conosco. Deus abençoe, gente. E até amanhã, se assim Jesus permitir. Amém? Com Deus.